Olá pessoal, estamos no segundo episódio do Café com AC Minutos de Saber, com um tema ainda sobre comunicação e expressão verbal. Nós estamos aqui conversando com Arnaldo e com o nosso querido Osmar, né? E nós falamos um pouquinho sobre, no último episódio, falamos sobre as dificuldades, os medos que nós temos, né, de se expressar em público, de conversar em público, a mão que soa, né, a voz que fica embargada, a dificuldade de olhar para as pessoas, né? E a gente vai bater mais um papinho com você. E antes disso, eu gostaria muito de agradecer o nosso parceiro, Estúdio Osasco 304. Vem pra cá, gente. Ligue e agende o seu horário aqui no telefone 9933670001, tá ok? Aqui na Avenida Dionísia Alves Barreto, número 500, na sala 304 aqui na cidade de Osasco. Então, Estúdio Osasco 304 é onde Café com AC, Minutos de Saber, está falando aqui com você. E aqui, Arnaldo e nosso querido Osmar. Olhei para um e falei para o outro, né? Então, no último episódio a gente estava comentando sobre essa questão, né, das dificuldades. Vamos dar algumas dicas agora para esse público que está sedento em saber. Eu tenho dificuldade, meu corpo treme, meu corpo não quer falar, mas ele precisa falar, né? Minha voz precisa se expressar bem, eu não posso fugir de uma situação, né? Vamos já dar algumas dicas aí, pessoal, para esse público tão necessitado, que não é pouca gente. Não, são muita milhares gente. E milhares de muita pessoas gente. que precisam dessas dicas. Vamos lá. Diga para mim, Osmar, o que você falaria nessa questão, por exemplo, de posicionamento aí? Olha, o Arnaldo, eu acho que vai conseguir falar bem sobre isso, que no teatro usa-se muito isso, né? É técnicas de relaxamento, que é como respirar, fazer também a parte de som, tudo isso, as pessoas, quando respiram melhor, quando respiram de forma adequada, conseguem se expressar melhor. Então, eu acho que esse assunto é um pouco para o Arnaldo aí, sobre Então, como se lá, relaxar, né? Falar sobre Como as se boas relaxar. práticas da comunicação. Então, acho que as boas práticas que a gente já comentou, que o principal é conhecer. Se você vai ler um texto, por exemplo, você leia aquele texto e entenda qual é a mensagem que você vai estar passando para aquele texto, né? E outra coisa é respeitar a pontuação, porque tem gente que vai ler um texto, ele começa e vai até o final sem ponto. Tem vírgula, tem ponto. E se tem um ponto de exclamação, tem um ponto e vírgula, tem uma vírgula, é para você respirar e mudar, né, a tonalidade. Isso. Um texto não pode ser lido, ou mesmo uma fala. A gente fala um texto, mas mesmo assim, quando você está fazendo alguma explicação, você tem que ter altos e baixos nessa explicação, ou na leitura de um texto. Chamar a atenção, se sublinhar se um texto, uma palavra que é chave, você dá um foco maior para aquela palavra. Entendeu? Não ficar aquele texto monótono que você começa vai até o final. A gente não aguenta nem ouvir uma música que não tem altos e baixos. Se você ouvir uma música que é num tom só, você ouve ela 30 segundos, você não quer ouvir mais. Ela tem um pouco de dinamismo tem na que ter coisa, dinamismo, né? Na própria música é assim, né? É verdade. Então, para você falar alguma coisa para as pessoas... E tem muita palestra nesse sentido, Tem. e o pessoal se expressar. Tem. Eu estou lembrando algumas, né? Às vezes até missa, mas não é só missa, né? Que o pessoal fica nessa tonalidade e você não entende nada. Então Não, e não não é só um traz, ponto, vírgula, mas não atrai, porque... Não presta atenção. E esse você que dorme, cansa, né? Exatamente. Eu penso assim, a gente tem às vezes poucas oportunidades de estar falando em público. Não é toda hora que as pessoas falam em Sim, público. Então quando você for chamado, você dá o máximo de você. Você mergulhar de cabeça. Se preparar, né? Se preparar bem, né? E poder entender todo aquele movimento e falar realmente com o coração mesmo. Entender Verdade. realmente daquela situação, né? E a voz, o fôlego também, né? Você... Porque a gente começa a falar, a tendência é você ir diminuindo, né? Porque você vai cansando. Então... Vai acabando o ar. Por isso que é interessante você saber o que você vai estar falando, ou lendo, mas para você saber a hora de estar diminuindo e parar. Você dá um tempo, para, volta com o tom de voz certo. Exatamente. Porque não adianta chegar e falar, acabou. É. Ninguém entende nada, nem você entendeu o que você falou, e muito menos quem está ouvindo. Você tem que aproveitar aquele momento que você está se expondo, né? Aproveitar ao máximo, né? Você
degustar, não é comida, mas vamos degustar aquele momento, Sim. né? De poder estar se expressando bem, porque a palavra ela move as pessoas, né? Ela bem dita, ela pode subir e elevar os conceitos, né? Como também pode rebaixar tudo, né? Então é muito importante a gente poder estar se preparando corretamente, respirando, relaxando. Eu sei que eu tenho aquele nervosismo, mas às vezes eu tenho que enfrentar aquilo, né? Exato. Como fazer, né, Osmar? Eu acho que é exatamente o que você também comentou. Se a gente domina essa situação, as pessoas que estão nos ouvindo não percebem. As borboletas dos nossos estômagos, no momento de se falar em público, do nervosismo, vai existir. Eu acho que sempre vai ser como se fosse uma primeira vez. Para muita gente. É raro as exceções que o cara já é um profissional da área e todo dia está ali. Mas, caso contrário, é uma novidade. Mas eu todo acho que dia. toda apresentação sempre é diferente, não é Como se igual. fosse a primeira, né? Quando a gente fala no teatro, você pode apresentar 1000 vezes a mesma peça, mas cada apresentação é uma apresentação. Exatamente. É a mesma. A emoção. E faz parte da vida a emoção. Exatamente. Eu já cansei né? de ver entrevistas com atores profissionais, né? Atores globais, que eles falam que quando entram no palco, quando entram em cena, eles, assim, até hoje sentem nervosismo, né? Sentem. E não é diferente com a gente no nosso mundo corporativo, Não, no nosso mundo social, né? Uma coisa que também, nesse assunto de falar com o público, uma coisa que me fez lembrar, a nossa postura, quando eu estou em pé ou quando eu estou sentado, e eu demonstro esse meu nervosismo. Eu até peço para que cada um tente fazer essa experiência, ficar em pé e falar com uma plateia, e aonde você põe a mão, né? Em pé. No bolso, fica espremendo a mão, vai se mostrar esse nervosismo. Então, todo esse controle emocional vai mostrar para o público que você está tranquilo. Então, você, se conseguir dominar esse nervosismo, nervosismo, e para isso tem técnicas, a gente vai fazer melhor. Eu trabalho há muitos anos também com apresentação de eventos e cerimoniais de cunho governamental, de protocolo e eventos também sociais, né? E as pessoas falam para mim: Antônio, você não fica nervoso quando vai se apresentar? Aí eu falo: claro que eu fico, eu sou ser humano, eu tenho sangue nas veias, eu estou vivo, né? Mas assim, a gente tem que dominar isso, né? Então, o que eu penso, né? Isso é uma dica para você, tá bom? Você que tá vendo a gente. Olhe para esse público e pense com você: aqui nessa sala só tem amigos meus. Mesmo que você não conheça quase ninguém. Mas essa é uma dica também. Quer dar mais alguma dica? Eu acho que é tantas, né? Eu acho que a gente está dando uma degustação aqui. Sim. Eu acho que tem tanta coisa para falar. Fale mais alguma. Eu acho que curtir o que você está fazendo. Sim. É importante. Quando você gosta daquilo que você está fazendo, ou quando você acha interessante, eu acho que é bem mais fácil. E se preparar. Exato. Eu acho que o se preparar é muito importante. Porque se você se preparar, se você dominar o assunto, e se você tiver com uma expectativa que o público pode fazer inúmeras perguntas, você também vai ter saídas, talvez, para as respostas que você não tenha. Então você não vai sair o seu chão naquele momento. Então está preparado, porque muita gente está lá torcendo para o seu sucesso. Exato. Mas muita gente também está querendo ver você cair. Ele vai tropeçar. Então você tem que ter essa saída homérica. Eu acho que é muito legal. Eu acho que também treinar a respiração também é muito importante. Sabe assim, não fazer um curso, mas tem técnica, né? Isso aí você acha até mesmo na internet. Como tratar a respiração. Depois a gente vai estar lançando também, para você, nosso amigo que está vendo aí o podcast Café com AC Minutos de Saber, nós vamos estar lançando para você um vídeo com esses exercícios, com essas situações que Arnaldo e Osmar estão falando. Não vai ficar em branco não, tá? Isso é
é um pacto entre a gente, tá bom? Mas eu penso assim, falando de postura, né? Você falou assim, às vezes a pessoa fica, coloca a mão no bolso, coça a cabeça, mexe na orelha, mexe no nariz, bota a mão para trás, né? Não sabe, parece um pássaro, né? E você Então, tira a pessoa atenção do tira a público. Ou fica atenção, parado, tira a né? atenção. Ou fica Exatamente. Porque o estático, público parado. vê que você está incomodado. Exatamente. E de repente você tá num lugar parado e aí você bota o pezinho na posição 10 para as 2, né? Né? Que a pessoa fica assim, gente, ó, posição 10 para as 2, tá? Igualzinho. bem assim. E aí o que acontece? A pessoa fala, não, olha só, o cara, olha a posição do cara. A roupa também é algo muito importante. Também. Né? Você tá bem posturado, você vai falar para um público de profissionais aí, vamos dizer, área médica, vai dar uma palestra na área médica, você vai falar com pessoas, empresários, empreendedores, enfim. É importante você ir com uma roupa agradável, uma roupa que não chame muita atenção, né? Nunca vá de camiseta, tênis. Não, esse público não chama esse tipo de visual, né? Sim. Então, para cada público também, além da sua fala, a sua postura na vestimenta, que a gente vai estar também convidando, tem um convidado que vai falar sobre essa questão, o Pedro Bezerra vai estar falando com a gente sobre isso. Lembrei uma coisa aqui também muito importante na apresentação. Muitas vezes uma apresentação de grande tempo de duração, as pessoas só ficam no verbal, né? Isso é cansativo. E assim como um livro, você procura ver figuras, ilustração, né? imagem. Isso é uma boa. E você vê que isso já é constatado, que você tem 3 tipos sensoriais, que na verdade que é o auditivo, depois o visual, e o terceiro, que é pouco usado, mas é o sinestésico. Então, o auditivo todo mundo faz, beleza, mas o visual pouca gente faz ou se utiliza disso. Então, às vezes, ter uma filmagem, um vídeo, isso engrandece muito, às vezes, aquela apresentação. Uma palestra, principalmente, uma né? apresentação. Uma palestra de grande tempo, sim. as pessoas começam a olhar, a gente vai falar de flip chart, mas nem vou usar mais, que não existe isso. Vamos falar que eu sou antigo aqui. Mas é alguma coisa que mostre e te dá uma ajuda na apresentação. Porque também ele além de ilustrar, ele te pontua como, e o teu tempo, essas coisas todas. E por último aí que eu vou falar, é o sinestésico, porque às vezes tem pessoas que querem ser tocadas. Como é que você vai tocar estando num palco? Com os olhos e com a postura da mão e de tempo. Você tem que fitar o seu público por 4 segundos, e esses 4 segundos depois você muda e vai para outro e 4 segundos. E as pessoas se sentem tocadas. Isso dá uma sensação, ele tá falando pra mim. Para mim. Nossa, Mas não que pode legal. ficar só falando para uma pessoa. Tem que ir lá isso aí trocando, também né? não E também não pode ficar Porque dançando fica no muito palco. individual, fica só Ele assim. tem que andar, mas não com dá uma pra lá e pra postura cá. Você segura. tira a atenção dos outros. Se você começar Isso, a fixar só numa pessoa, É por isso que eu tinha falado também da roupa, né? O cara tá lá no palco, a pessoa tá lá no palco, o palestrante tá lá no palco, ou você tá ministrando uma reunião e você tem que ficar em pé, que a sua roupa seja uma roupa mais neutra, né? Sim, sim. Né? O sapato bem brilhando, a calça bem passada, a camisa bem ajeitada, né? O cabelo bem penteado, a barba bem feita, né? Enfim, tá bem apresentado. Já né? já chama atenção. Já né? chama atenção, né? A pessoa já gruda ali, na verdade. E aí na hora de falar também, como você falou, né? Você tem movimentos suaves com a sua mão. Às vezes a pessoa levanta a mão pra lá, levanta a mão pra cá. Olha pra lá. Eles vão torcer, vai cair, você quer ver que ele vai verdade. cair. E aí que pinta a confusão, né? Então tudo tem que ter um controle. um controle. Nem é demais parado, nem é demais exagerado, né? Isso. Que nem tem gente que vai lá parece só fica andando, né? De um lado anda pro outro. Tem que saber dominar Exatamente. aquele espaço, que é o Exatamente. domínio também. É domínio. Basta você acho ver que o jornalismo. acho que hoje você em falou dia. a palavra certa, domínio. O jornalismo hoje em dia, né, da televisão, no caso. Aham. Muitos ficam em pé, andando, conversando com o público. Eles vão, falam pro público, é diferente, né? Exatamente. Isso chama muita atenção. O pessoal consegue entender mais, né? Que é o lado do visual, né? É bem por aí. Aí eu fico pensando assim, né, que às vezes a pessoa ela olha para aquela plateia, né, e ela fica, meu Deus, e agora o que eu vou fazer, né? Então às vezes ela não tem um planejamento, né, um planejamento assim de como ela vai se apresentar. Então
Dica para você que está vendo Café com AC, Minutos de Saber, né? Primeira coisa, eu vou me apresentar. Se enxergue naquele espaço. Olhe para aquele espaço dentro da sua mente, tá? Então se enxergue você se arrumando, você se preparando. Você vai usar de slides, né? Você vai usar de alguma projeção, algum vídeo. Comece a relembrar todo o passo a passo daquela apresentação, né? Veja você entrando naquele local, as pessoas se acomodando. Se enxergue você se apresentando para todos, né? E apresentando cada passo, cada slide, cada apresentação até boa noite, muito obrigado. Então essa é uma dica. Se prepare primeiro aqui na sua mente. Para quando você chegar naquele local, aí você pode se sair muito melhor, né? É verdade. E se Alguma dica você mais? for usar de qualquer recurso, teste antes de qualquer apresentação. Essencial. Você falou tudo. Vê se o microfone está na altura certa. O som vê não se tá o bom. som tá bom. É. Vê se a luz está bom. A acústica daquele local é Tudo. boa. Hoje mesmo, né, além de estar aqui no podcast Café com AC Minutos de Saber, né, aqui junto com o nosso estúdio Osasco 304, aqui em Osasco, nosso querido JB, eu estive hoje num evento com Michele Said também, e ao chegar no evento eu fui cuidar da parte que antecedia, né, o evento, né, o que está acontecendo lá. Era uma inauguração. Então eu fui lá testar os equipamentos que estavam sendo lançados nesse evento. Tá funcionando? Não, tá funcionando. Por favor, vamos testar. É, porque não adianta falar que Aí a tá. pessoa testou lá o equipamento. Esse equipamento ele tá funcionando, mas vamos testar esse aqui também? O equipamento de som, como é que tá? Tá legal? Ah, não, tá bom. Vamos fazer um teste de som? Então é Sim. muito importante a gente testar as várias coisas. É vídeo, se tá passando direitinho, porque às vezes você gravou o vídeo na sua casa e levou em pendrive para lá e de repente chegou lá. Não leu o pendrive. Não lê ou não lê. O próprio microfone, O som né? O ficou próprio bom. microfone. Ele Aquele tem um som, ganho. O aquele- pessoal tem um tom de voz, O som. pega, o outro não pega. Então, essa tonalidade e tudo, se não for ajustada, A gente vê isso direto. É, muito. Sábado a gente viu isso, fato. vamos falar a Exatamente, verdade. é. Sábado a gente viu isso. Então tem todas essas dicas, né, pra gente segurar com você que tá vendo Café com AC Minutos de Saber. Vai anotando, gente, tá? Vai anotando para você na hora você conseguir já afastar essa dificuldade da sua vida, tá? Então Arnaldo e Osmar, que estão aqui com a gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês e a gente vai estar conversando no próximo episódio, falando um pouquinho mais sobre a questão da comunicação e expressão verbal. Café com AC, Minutos de Saber, aqui no estúdio Osasco 304, na Avenida Dionísia Alves Barreto, número 500, na sala 304. Você pode estar ligando também para agendar o seu espaço, para você também estar fazendo as suas gravações aqui. Olha só, o telefone 99-3367-001. Estúdio Osasco 304, Café com AC, Minutos de Saber, termina agora, mas volta num próximo episódio falando sobre comunicação e expressão verbal. Forte abraço, até mais. Tchau, até tchau. a próxima.